Você tá cansado de entender tanta coisa dentro do inglês, mas na hora que você vai falar, trava? Dá aquele branco? De repente some todas as palavras da sua mente? Isso já aconteceu com você? Olha, falar inglês é muito mais simples do que você imagina. Talvez te ensinaram que você precisa de anos e anos para se tornar fluente. E de repente, até hoje você acredita nessa mentira. De repente você acha que o inglês é algo inalcançável para você. E você não consegue se imaginar um dia sendo fluente. Você sabia que dentro do meu curso, na jornada do zero à fluência, você aprende a criar frases, fazer perguntas, a falar inglês desde as primeiras aulas? Tem gente que acha que eu só ensino regra gramatical. Não, gente, a jornada é sobre você dominar o inglês da vida real, lendo, escrevendo, ouvindo, mas principalmente falando. A jornada do zero à fluência é um ecossistema de imersão gradativa, conduzindo cada pessoa a aprender o inglês da vida real, a dominar presente, passado, futuro, modo de criar pergunta, modo de criar resposta em diversos contextos possíveis. E claro, tudo isso com o meu acompanhamento. Nessa jornada você vai aprender a falar inglês desde as primeiras aulas, de modo gradativo. Ainda que você não saiba nada sobre o inglês, a partir das primeiras aulas você vai aprender a criar frases, a criar perguntas de modo natural, de modo espontâneo. Nessa jornada eu vou segurar na sua mão e te ajudar em cada passo em direção à fluência. Portanto, se você tá cansado de apenas entender as coisas e não conseguir falar, chegou a hora de você destravar a sua fala. Clica aí no link teachermurilo.com/do zero à fluência aqui na descrição desse vídeo. Clique no link, cai pra dentro da jornada do zero à fluência. Bora ressignificar, bora começar a aprender o inglês da vida real e principalmente, bora começar a falar inglês de fato. Clica aí no link e eu te espero do outro lado da jornada do zero à fluência. Let's go! Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos à aula número 16 da série Inglês da Vida Real, estudando com a série Friends. A primeira coisa que eu quero pedir para você aqui, você sabe, né? Deixa seu like, o seu comentário, me ajude com este trabalho, compartilhe esta aula com mais pessoas e vamos lá! Nós vamos começar essa aula assistindo uma cena da série Friends sem legenda alguma. Eu vou colocar a cena aqui, não vou explicar o contexto, você vai assistir e comentar aí o que você consegue entender dessa cena. Vamos lá. So basically this is very easy. You read from the script and you try to sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. Oh, by the way, I love my office. Why don't we do a trial run? Oh, okay. All right. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? I'm the supply manager. Okay, I'd like to talk to you about your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay, well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Yeah, you're right, this is easy. Okay. What was wrong with that call? Oh, well, all right. No offense, but you were kind of rude. They're always going to tell you they don't need toner, but that's okay. Because whatever they say, you can find the answer to it here in the script. Oh. So, I think you're ready to sell toner. Do you have any last questions? No. Oh, wait, yes, I do. I do have one question. What is toner? Pois é, people. Nesta cena, neste episódio, Phoebe está indo trabalhar em uma empresa de suprimentos. E é interessante porque a função dela é entrar em contato com as empresas que precisam de toner para abastecer impressora, não é? Só que aí é o seguinte, na hora que ela liga, ela tá aqui no momento de treinamento, né? Aprendendo a como lidar com este ambiente. E a função dela é fazer esse tipo de ligação do modo certo. E aí ela está ali aprendendo, dando os primeiros passos. Nós vamos agora assistir esta cena
com legendas em inglês. Confira se agora vai ficar um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá. So basically, this is very easy. You read from the script, and you try to sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. Oh, by the way, I love my office. Why don't we do a trial run? Oh, okay. All right. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? I'm the supply manager. Okay, I'd like to talk to you about your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay, well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Yeah, you're right, this is easy. Okay. What was wrong with that call? Oh, well, all right. No offense, but you were kind of rude. They're always going to tell you they don't need toner, but that's okay. Because whatever they say, you can find the answer to it here in the script. Oh. So, I think you're ready to sell toner. Do you have any last questions? No. Oh, wait, yes, I do. I do have one question. What is toner? Vamos lá analisar frase por frase, palavra por palavra desta cena. Comente aí o quanto que você conseguiu entender. Entendi tudo, entendi mais ou menos ou não entendi nada. Ou comente aí, pra mim parecia chinês. Não tem problema, pois nesta aula aqui nós vamos debulhar frase por frase, palavra por palavra, assim como nós fizemos nas 15 cenas que nós já analisamos da série Friends. Se você não assistiu, o link da playlist está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. So basically, this is very easy. So, basically, this is very easy. Ela está dizendo o seguinte. Então, so, basically, basicamente. This is very easy. Isto é muito fácil. You read from the script, and you try to sell as much toner as you possibly can. A função dela é muito simples. Você vai perceber que a chefe dela ali entrega a função dela na mão dela. You read from the script. Ela quer dizer o seguinte, você lê do script, aquele script que está sendo entregue neste exato momento na mão dela. E aí tem a frase seguinte que diz, and you try. E você tenta, e aí na linha de baixo, to sell, vender as much toner as you possibly can. Preste muita atenção. Quando ela diz to sell, é o verbo vender. Ok. Quando ela diz as much toner, seria o quanto de toner. Literalmente o quanto de toner. Agora só para você entender. Toner é aquele material que você usa para alimentar uma impressora. Para quem não sabe aí o que é um toner. Toner é aquilo que você utiliza para abastecer uma impressora. É interessante porque nós vamos falar já disso. Eu já vou explicar na cena seguinte aqui. Nós temos aqui o termo script. Olha só esse outro exemplo utilizando a palavra script. Come on, you have to tell me what happens tomorrow. Oh, I'm just going over the script now. You want to read lines with me? Me? Oh, I'm not an actress. É isso aí. Então você pode perceber que script significa script mesmo, né? O script é literalmente algo que você tem que seguir, ler com tópicos, com literalmente detalhes sobre como você deve fazer algo. E aí quando a chefe dela diz as much toner as, ela está dizendo o seguinte, o tanto de toner quanto. Preste muita atenção. As much toner as significa o tanto de toner quanto. Quando você vê uma frase utilizando as, você vai perceber que o primeiro as significa tão ou tanto e o segundo significa quanto. E aí você tem aí uma sequência de palavras que significa o tanto de toner quanto you possibly can, que você possivelmente consegue. Enfim, ou pode, né? Aqui é no sentido de conseguir. Você vai vender o quanto de toner que você puder. Praticamente é isso que está sendo dito. Veja só esse outro exemplo utilizando as much as. Olha só. All right, boys. Last chance for the tickets. Otherwise, I give them to my new boyfriend, Joshua.
No, thank you. Wait. Come on, let's trade. Look, I want those basketball seats as much as you do, okay? But we can't live in the small apartment after we've lived here. Só para você entender, se não tivesse aquela palavra toner ali, seria o tanto quanto. Literalmente, tanto quanto. As much as. Tanto quanto. Enfim, temos aqui a tradução dessa frase. Você lê do script e tenta vender o tanto de toner quanto você possivelmente consegue. É isso que ela tá dizendo. Ela tá entregando na mão da Phoebe a missão dela, o trabalho dela. Okay. Vamos ouvir aí esses primeiros 5 segundos dessa cena, né? So basically, this is very easy. You read from the script, and you try to sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. E a Phoebe diz, ok, I can do that. É muito comum a palavra that em contextos da vida real não ser pronunciado o último T. E aí, como você pode perceber, ela disse, ok, I can do that. Olha só. Sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. É a coisa mais normal. Nós já analisamos várias frases daqui da série Friends que realmente trata do inglês da vida real, em que as últimas consoantes não são pronunciadas audivelmente. Aqui é um exemplo, tá? Ok, I can do that. Quando você vê esse that sozinho, é a palavra that. Só que você não vê o T sendo enfatizado. Isso é a coisa mais normal sobre pronúncias naturais do dia a dia. Ela tá dizendo aqui, tudo bem, eu posso fazer isso. Ok, I can do that. Oh, by the way, I love my office. Como vocês podem perceber, ela diz aqui, I love my office. Significa, eu amo o meu escritório. Só que, é claro, né? Isso aqui não é um escritório em si, pois está dividido para várias pessoas, mas ela considera aquele espaço como se fosse o escritório, uma sala somente para ela. Quando você fala office no inglês, isso representa o termo escritório ou sala, quando a pessoa tem uma sala única só para ela, é muito comum isso. Então, por isso que quando ela fala I love my office, a série tem esse hábito, né, comum de ter a risada de fundo, percebam isso. Oh, by the way, I love my office. Percebam o seguinte, aqui ela utiliza a expressão by the way. Quem aí já viu essa expressão, comente aí embaixo. By the way, no português nós traduzimos para a propósito. E olha só esse outro exemplo utilizando by the way. You know, my friends are having a Halloween party tonight at my old apartment, so you could come. Maybe I could meet the guy you're marrying. Well, I'm supposed to be working at the restaurant tonight. I'm supposed to be working right now, so who cares? By the way, it's a costume party. Oh, okay, so that's why you're... No? Então, quando você quiser acrescentar a expressão a propósito, você pode utilizar a expressão by the way. Comente aí então se você entendeu. Ela está dizendo aqui, a propósito, eu amo meu escritório. Oh, by the way, I love my office. Lembre-se o detalhe que nós sempre falamos aqui. A palavra amor, o verbo amar, neste caso, não é pronunciado love. Então aqui, como vocês sabem, nós pronunciamos a palavra amor, love, e não love. Vocês podem perceber no jeito que é pronunciado. By the way, I love my office. Why don't we do a trial run? Why don't we do a trial run? O que ela quer dizer com essa expressão, trial run? Aqui ela está dizendo o seguinte, por que nós não fazemos um test drive? Testar, para ver como que ela tá. Então, a expressão trial run significa literalmente execução de teste. Nós vamos adaptar para test drive. Enfim, por que nós não fazemos um test drive? Why significa porquê, o porquê de pergunta. Don't indica que esta pergunta é uma pergunta no presente e na forma negativa. Why don't we? Por que nós não? Do, ali significa o termo fazer. Portanto, por que nós não fazemos? E aí temos a palavra a, o artigo a, que significa um. Então, por que nós não fazemos um test drive? Why don't we do a trial run? Oh, okay. Oh, ok. É como se fosse, tudo bem, tá legal.
Alright. Alright, enfim. Tá legal? Tudo bem? Ela pega o telefone e então começa o atendimento. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I... Vamos analisar essa primeira frase aqui, né? Hi, this is Phoebe. Preste muita atenção. Gente, a coisa mais comum dentro do inglês, quando você está numa ligação, é você se apresentar usando this is. Sabe quando você liga pra alguém e você quer falar assim, ei, aqui quem tá falando, sabe essa expressão que a gente vê? Aqui quem fala, quem tá falando é... Enfim, no inglês você tem um jeito muito simples de dizer isso, que é utilizando o demonstrativo this. Aqui significa este é. E se você for traduzir aqui ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Oi, esta é a Phoebe. From, indicando de onde que ela tá falando, e aí ela fala o nome da empresa. Empire Office Supplies. Vamos lá. Office Supplies significa suprimentos de escritório. É isso. Office, escritório, supplies, suprimentos. Esse é o nome da empresa que ela está, né? Empire Office Supplies. E aí ela inicia a ligação dizendo Hi, this is Phoebe. Oi, esta é a Phoebe. É como se fosse aqui é a Phoebe. Só que você não vai ver comumente as pessoas dizendo here is, aqui é. Gente, vocês não vão ver dessa forma, tá? Não tentem trazer pro inglês o modo que a gente fala aqui no português, tá? Entenda como eles falam lá, como eles atendem lá. Por exemplo, é muito comum você ver as pessoas dizendo hi, hey, hello, por exemplo. Hello, Greg. Hi, this is Monica from the plane. Listen, the number that you gave me, Hello? Hey, Joey! Hey, Phoebes. Listen, can you do me a favor? I forgot the... Como vocês podem perceber, há com grande frequência o uso do hi, hello, hey, ou por exemplo, this is, este é. Olha só esses outros exemplos. Hello, this is Dwight Schrute calling from Dunder Mifflin, and according to our records, you appear to be low on office supplies. Hi, this is Ross Geller in Suite 206. I seem to have forgotten a couple of... Só para você entender, tá? Este é um jeito muito comum de se apresentar. Quando você estiver em um contexto que você precisa fazer uma ligação, se apresentar, fale simplesmente this is e depois seu nome. Simples assim, não complique as coisas. O que ela tá dizendo então? Oi, esta é a Phoebe, ou no português nós diríamos aqui é a Phoebe, do Empire Office Supplies, que é o nome da empresa, né? Seria no português, não dá nem para traduzir esse Empire, que significa império, né? Mas seria o seguinte, suprimentos de escritório Empire. Não dá nem pra traduzir, né? Ia ficar até esquisito. Mas, seguindo em frente... Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? I'm the supply manager. Vamos lá, temos essas duas frases. A primeira é uma pergunta. A Phoebe ali no teste de telefone tá perguntando o seguinte. Can I speak to your supply manager, please? Quando ela faz essa pergunta utilizando can I, ela tá perguntando eu posso? Can I? É muito comum as pessoas utilizarem can I ou às vezes may I. Utilizando como um modo educado, formal de você fazer uma pergunta. May I é muito comum no contexto formalidade. Olha só esse exemplo. woo! My first call! Here, let me... Rachel Greensline, how may I help you? Percebam, ele fez a pergunta How may I help you? É uma pergunta muito culta, muito comum. Aqui ela utilizou Can I speak to your supply manager, please? Enfim, percebam que ela está falando ali de modo muito natural, muito comum. Can I é muito mais utilizado em um contexto informal, tá? Entenda isso. Você vai perceber isso em diversas cenas, que can I é muito mais comum em ambientes naturais, comuns do dia a dia, não em ambientes de trabalho. É comum você entrar numa loja e a pessoa te perguntar How may I help you? Ao invés de How can I help you? Embora as duas frases significam a mesma coisa, may carrega sim uma formalidade muito maior. Quando ela pergunta Can I speak to? Eu posso falar com. Perceba que ela não utiliza a palavra with, aquela palavrinha que significa com. Sim, você lembra dela, essa palavrinha aqui, ó. With, vai aparecer aqui embaixo. With não significa
com nessa frase que ela tá dizendo. Você percebe o seguinte aqui, ó. Quando você quer falar diretamente com alguém, você utiliza speak to e não speak with. Você utiliza speak to quando você quer falar diretamente com alguém. Can I speak to you? Eu posso falar com você. Uma outra curiosidade é que tem um outro verbo também que você utiliza to, que é o verbo conversar, talk. Ao invés de você falar talk with, conversar com, não. Você vai falar talk to. Aí você vai me perguntar, mas Murilo, to não significa com, to significa para. Mas você não precisa ficar traduzindo tudo ao pé da letra desse jeito. Entenda o contexto, ok? Quando você entende o contexto, fica muito mais simples. É mais fácil você lembrar do contexto. Quando for para falar com alguém, diretamente com alguém, speak to. Por exemplo, I speak to you, eu falo com você. I talk to you, eu converso com você. É isso. Por isso que ela faz essa pergunta. Can I speak to your... E aí depois ela cita a função da pessoa. Supply manager. Quem aí conhece o termo manager? Manager, para quem não sabe, significa gerente. Aquele que administra. E aí, no caso, gerente de suprimentos. Ou gerente de abastecimento. Seria algo nesse sentido. Eu posso falar com o seu gerente de suprimentos, por favor? Can I speak to your supply manager, please? To your supply manager, please? I'm the supply manager. E aí a moça ali que tá testando ela responde: I'm the supply manager. Eu sou o gerente, ou nesse caso, a gerente de suprimentos. Okay, I'd like to talk to you about your toner needs. E aí vamos lá, olha só a pergunta, né, a frase que ela faz. Ok. É como se fosse, ok, tá legal, tá bom. I'd like significa eu gostaria. Só para você entender, I'd like é uma contração, é uma abreviação de I would like. Então, quando você vê esse Dzinho aí abreviado, é simplesmente uma abreviação de I'd like. Na verdade, eu falei o contrário, né? I would like, você abrevia para I'd like. Deu para entender, né, gente? Enfim, eu quero agora que você veja esses outros exemplos utilizando I'd like, que significa eu gostaria. All right, well, let me show you how it's done. Yes, I'd like to speak to your office manager, please. Yes, hello. This is Michael Scott. Hi. I'd like to see a menu, please. Oh, I'm sorry, there are no meals on flights less than 2 hours. Oh, okay. Percebam que hoje nós estamos analisando várias frases, várias cenas em que tem conversas com o telefone, né? É por isso que eu falo pra você, quanto mais você pratica a sua fala e o seu listening, mais capaz você se torna de entender conversações em ligações. Perceba, gente, quando você conversa com alguém no telefone, você não tem ajuda de legenda, você tem que lidar com aquilo que você está ouvindo. É por isso que eu falo tanto aqui sobre a importância de você, em certos momentos, esquecer a legenda e praticar e conduzir a sua prática de assistir, de ouvir, pro modo sem texto, tá? Porque vai ter situações que você vai estar no hotel lá, você vai precisar fazer uma ligação para recepção, vai ter um momento que você vai precisar fazer uma ligação fora do país, e você vai precisar lidar com esse momento em que você só tem o áudio do outro lado para você entender. Então, pratique cenas sem legendas, tá? Quando eu falo para praticar cenas sem legendas, é para você lidar com esse tipo de situação. Aqui ela tá perguntando o seguinte, perguntando não, né? É uma afirmação. I'd like to talk to you. Eu gostaria de falar com você. Como eu falei aqui, talk to é o que nós utilizamos para conversar com. Eu falei disso e nem lembrava que ia ter essa expressão aqui nessa frase seguinte. Mas, só para você entender, I'd like to talk to you. Eu gostaria de falar com você. O primeiro to, que tem entre like e talk, é o to que indica infinitivo. E o segundo to é o que indica direção. Com quem que ela quer falar. Então, I'd like to talk to you. Eu gostaria de falar com você about... sobre your toner needs. Bom, quando ela fala toner needs, nós já falamos que toner é o material de suprimento da impressora. E quando ela fala que toner needs, eu não sei se você sabia disso, mas a palavra need não é apenas o verbo precisar. Fora do contexto de verbo, ela também significa o termo necessidade. Aqui, no caso, seria necessidades de toner. Literalmente, eu gostaria de falar com você sobre as suas necessidades de toner. Enfim,
É sobre isso o trabalho dela, né? We don't need any toner. E aí, a chefe ali, né? Supostamente no telefone, responde: We don't need any toner. Nós não precisamos, aqui sim, o verbo need entra em ação como verbo, né? We don't need, nós não precisamos any toner. De toner algum. É como se fosse, nós não precisamos de nenhum toner. E ela foi bem rude, né, na fala dela. Your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay. Well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. E a Phoebe desliga, ela não entende que ela precisa ser persuasiva durante as ligações, tentando convencer a pessoa do outro lado que ela precisa de fato do toner. Este é o trabalho dela. E aí então ela diz: Oh, ok, tá legal. I'm sorry to bother you. Eu sinto muito por perturbar, incomodar você. Então, pra quem não sabe aí, o verbo bother, quem aí já assistiu aquela famosa aula de inglês com o Shrek aqui do canal, a aula que passou de mais de 1 milhão de visualizações, ensinando inglês com o Shrek, lá nós ensinamos esse verbo, o verbo bother, significa incomodar, perturbar. Enfim, aqui ela tá dizendo o seguinte: me desculpe por te incomodar. Me desculpe por incomodar você. Sinto muito por incomodar você. Bye bye. E já desligou. Enfim, ela não entendeu a necessidade de ter que ser persuasiva. Vamos ouvir então os primeiros 30 segundos dessa cena. So basically, this is very easy. You read from the script and you try to sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. Oh, by the way, I love my office. Why don't we do a trial run? Oh, okay. All right. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? I'm the supply manager. Okay, I'd like to talk to you about your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay. Well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Bem, preste atenção aqui, eu deixei esse termo to grifado porque a pronúncia aqui, eu não sei se você percebeu, mas ela não fala I'm sorry to bother you, esse to forte que a gente falou aqui agora há pouco, né? Não, ela fala de modo mais leve. I'm sorry to... Desse jeito aqui, ó. Repete comigo aí, ó. Sabe esse som do raririroru? Aqui ela fala isso. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. Percebam, eu vou voltar aqui para você perceber o som. Aumenta o volume aí do seu fone e ouça novamente. I'd like to talk to you about your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay. Well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Viu só? I'm sorry to bother you. Bye-bye. Yeah, you're right. This is easy. Yeah, you're right. This is easy. Ela tá dizendo pra chefe dela: sim, você tá certa. This is easy. Isso é fácil. Mas ela não tinha entendido ainda o propósito do trabalho, né? Ok, tá legal. Percebam que eles falam muito ok, né? O tempo todo. What was wrong with that call? What was wrong with that call? Aqui temos verbo to be, uma pergunta no passado. What was wrong? O que estava errado? O que havia de errado? Você pode adaptar para o que havia de errado. Mas lembre-se, was é o passado de is, é o passado de am. Por exemplo, I am, eu sou, eu estou. I was, eu era ou eu estava. Ou he is, ele é. She is, ela é. Se você quer converter isso para o passado, né? Lembre-se que verbo to be é ser ou estar, né? Então, se eu falo he is, she is, ele é, ele está. Ela é, ela está. Tem sempre essas duas traduções. Se você, por acaso, utilizar was, você conduz tudo isso para o passado, ficando ele era ou estava, ela era ou estava. Então, quando você pega uma pergunta como essa, what was wrong, pode ser o que estava errado, como pode ser o que era errado. Mas, claro, aqui, se referindo a uma situação, nós vamos adaptar para o que havia de errado, o que tinha de errado, né? With that call, com essa ligação. O que tinha de errado com essa ligação? What was wrong with that call? Oh, well, all right. Bem, certo. Oh, well, all right. No offense. No offense. Quem aí já viu essa expressão, no offense? Eu quero que você responda aí pra mim. No offense. No offense significa sem ofensa, ok? No offense. Olha só esse exemplo aqui, ó. I can't believe they're doing that to him. I told them to go easy on him.
No offense, but, sometimes it's hard to understand you, with the accent, so... Então, no offense simplesmente significa sem ofensa. Vamos voltar um pouco aqui. Hey, I'd like to talk to you about your toner needs. Só lembrando aqui, aproveitando esse momento, como eu falei aqui, needs significa necessidades. Eu quero mostrar aqui, eu deixei grifado aqui para mostrar para você outros exemplos utilizando o termo, a expressão needs, de necessidades, e não como verbo precisar. Olha só. Kathy's clearly not fulfilling your emotional needs. But Casey, she's smart and funny and gets you. Well, I think it's great that you're going on a date, it sounds healthy. You have needs. Embrace your womanhood. Pois é, continuando. We don't need any toner. Oh, okay. Well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Yeah, you're right. This is easy. Okay. What was wrong with that call? Oh, well, all right. Aqui ela vai dizer o que na opinião dela, na perspectiva dela, o que estava errado nessa ligação. No offense, but you were kind of rude. Oh, no offense. Oh, sem ofensa. But you were kind of rude. Mas você estava meio rude. Esse kind of é meio que, né? Aquele mais ou menos, meio que rude. Como eu falei aqui anteriormente, né? A chefe dela foi meio rude ali na ligação porque estava testando ela, né? But you were kinda rude. Entenda, kind of, muitas vezes você vai ver sendo pronunciado kinda. Por isso que ela fala kinda rude. Percebam, vou voltar aqui para você ouvir de novo. Well, all right. No offense, but you were kind of rude. Kinda rude. Percebam? Então, mas você foi um pouco rude, né? Você foi meio rude. They're always going to tell you they don't need toner, but that's okay. They're always gonna tell you they don't need any toner. Eu falei any toner, mas não tem N aqui, né? Don't need toner. Não precisam de toner. But that's okay. Mas tá tudo bem. Preste muita atenção aqui, ó. There é uma abreviação de they are. Verbo to be. They are always gonna. Eles vão sempre. Aqui eu vou ter que explicar essa abreviação aqui. Por quê, gente? Porque nós temos aqui uma sequência de abreviações. Primeiro, a abreviação de they are, que vira there. Então, esse termo que você está vendo aí, there, é uma abreviação de they are. Significa eles são, elas são, eles estão. Significa isso. Mas você vai perceber que não é isso de acordo com essa estrutura. Por quê? Porque na sequência ela está utilizando o termo gonna, que para quem não sabe é uma abreviação de going to. Quando você pega o verbo to be, que foi a frase que nós vimos aqui, ó, they are, e você junta com going to, por exemplo, se você pega aí they are going to e você monta isso aqui, ó, isso aqui não significa eles estão indo para, que seria o literal, né? Seria o ao pé da letra, que não é o ideal, né? Traduzirmos ao pé da letra. Seria eles estão indo para. E melhor, não é só isso, né? Eu tô pulando ali, ó, um termo muito importante, que é o termo always, o advérbio de frequência always, que indica sempre. Então, se você for desdebulhar essa frase, seria isso aqui, ó. They are always going to. Até o gonna seria isso. They are always going to. Se for ao pé da letra, seria eles estão sempre indo para. Não é isso, porque eles não estão indo para lugar algum. Quando envolve verbo to be mais going to, é uma frase que indica futuro. Tá aí porque que é importantíssimo você aprender por contextos, tá? Não só por tradução literal. Aqui o que ela tá dizendo? They're always gonna tell you. Eles sempre vão tell you, te dizer. They don't need toner. Eles não precisam de toner. O que ela tá dizendo então? Eles sempre vão te dizer que eles não precisam de toner. But that's okay. Mas tá tudo bem. But that's okay. Por que eu deixei grifado agora? Porque but tá sendo unificado com that's. Ela não fala but that's. But that's. Esquece isso. Quando uma palavra termina com um som em que a próxima palavra começa com um som igual ou semelhante, unifica. But that's okay.
But that's okay, mas tá tudo bem. Mas that's okay, mas tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo. É sobre isso, né? Because whatever they say, you can find the answer to it here in the script. Because whatever they say, porque não importa o que eles digam, but whatever they say, preste muita atenção, tá? Nós já falamos sobre esse termo aqui, whatever, nas últimas aulas, e preste muita atenção, whatever, na maioria das vezes, significa o que quer que seja. Nesse caso, whatever they say, significa o que quer que eles digam. Não importa o que eles digam, né? O que quer que eles digam, porque o que quer que eles digam, you can find the answer. Você pode encontrar a resposta to it, para isso, here in the script. Aqui no script. É muito simples essa frase. Porque o que quer que eles te digam, você pode encontrar a resposta para isso aqui no script. Já era. So, I think you're ready to sell toner. So, I think you're ready to sell toner. Então, so, I think, eu acho, you're ready, você está pronta, to sell toner, para vender toner. E é isso aí. I think you're ready to sell toner. Do you have any last questions? Do you have any last questions? O que ela está perguntando aqui, ó? Você tem algumas últimas perguntas? É isso que ela está perguntando. Você tem alguma pergunta? Mas tem aí o termo last, que é tipo assim, você tem algumas últimas perguntas? Últimas perguntas? Do you have any last questions? E a Phoebe responde, no. Oh, wait, yes, I do. E aí ela, opa, peraí. Oh, wait. Oh, espera. Yes, I do. Sim, eu tenho. Entenda uma coisa, do aqui, diferente da outra frase que nós vimos com o verbo do, não é o verbo fazer. Aqui é só uma resposta à pergunta que foi feita com do. Aqui do representa um auxiliar. Então, tá respondendo a pergunta anterior, certo? A pergunta anterior foi, do you have? Você tem algumas últimas perguntas? Oh, wait, yes, I do. E ela responde, oh, yes, I do. Oh, wait, yes, I do. Oh, espere, sim, eu tenho. Yes, I do. Aqui, linkado com a pergunta, faz sentido. Se você pega essa frase sozinha, solta, aleatória, é óbvio que ia significar, oh, espere, sim, eu faço. Mas não é sim, eu faço, é sim, eu tenho. Porque tá respondendo a pergunta que foi feita, né? E aí ela faz uma pergunta, preste muita atenção. I do have one question. Antes dela fazer a pergunta, ela fala que ela tem, sim, uma pergunta. Só que ela fala assim, ó, I do have one question. Você me pergunta, mas Murilo, não seria correto só ela falar yes, I have one question? Seria o literal, né? Eu tenho uma pergunta. I have one question. Ela utiliza o auxiliar do aqui para enfatizar. O objetivo dessa palavra aqui nessa frase, por isso que é importante você entender contextos, é enfatizar. Você não traduz para eu faço, tenho. Não. Aqui é eu tenho sim. Eu tenho mesmo uma pergunta. I do have one question. Quando você vê um do assim perdido antes do verbo, I do like this class. Eu gosto mesmo dessa aula. O do está sendo usado para enfatizar. É sobre isso. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber se você trabalha de manhã. Do you work in the morning? E aí você vai falar assim, sim, eu trabalho mesmo de manhã. Yes, I do work in the morning. Aí, ó, exemplo para você. Então, sim, eu tenho sim uma pergunta. What is toner? Ela ia tentar vender algo que ela nem sabe o que é. What is toner? O que é toner? Essa foi a última pergunta, a última frase desta cena. Como vocês podem perceber, ela não fala what is. Com som de T. Não. Ela fala what is. What is. Que é a coisa mais normal, né? Até mesmo naquela famosa pergunta que a gente aprende na escola. Qual é o seu nome? What is your name? Você pergunta com what is. E não what is. Ok, people? Bem, se você entendeu este 1 minuto de cena, responde aí pra mim o que você achou dessa análise até aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos assistir essa cena inteira com legendas em inglês. Eu quero que você comente se você conseguiu agora entender absolutamente tudo que nós analisamos aqui. Let's go! So basically, this is very easy.
You read from the script, and you try to sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. Oh, by the way, I love my office. Why don't we do a trial run? Oh, okay. All right. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? I'm the supply manager. Okay, I'd like to talk to you about your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay, well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Yeah, you're right, this is easy. Okay. What was wrong with that call? Oh, well, all right. No offense, but you were kind of rude. They're always going to tell you they don't need toner, but that's okay. Because whatever they say, you can find the answer to it here in the script. Oh. So, I think you're ready to sell toner. Do you have any last questions? No. Oh, wait, yes, I do. I do have one question. What is toner? É isso aí, people! Agora, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Comente se agora, finalizando essa aula, se você consegue entender tudo o que eles dizem. Let's go! So basically, this is very easy. You read from the script, and you try to sell as much toner as you possibly can. Okay, I can do that. Oh, by the way, I love my office. Why don't we do a trial run? Oh, okay. All right. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? I'm the supply manager. Okay, I'd like to talk to you about your toner needs. We don't need any toner. Oh, okay, well, I'm sorry to bother you. Bye-bye. Yeah, you're right, this is easy. Okay. What was wrong with that call? Oh, well, all right. No offense, but you were kind of rude. They're always going to tell you they don't need toner, but that's okay. Because whatever they say, you can find the answer to it here in the script. Oh. So, I think you're ready to sell toner. Do you have any last questions? No. Oh, wait, yes, I do. I do have one question. What is toner? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de saber como é que foi a primeira ligação que a Phoebe fez para um cliente? Olha só como foi essa conversa. Essa cena que você vai assistir agora faz parte da aula de amanhã. Se você quer assistir, fazer parte da aula de amanhã, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês da vida real. Você vai se cadastrar e vir para o meu grupo no WhatsApp, totalmente gratuito. Clique nesse link aqui na descrição desse vídeo, porque amanhã eu vou compartilhar lá o link da próxima aula. Então, corre aí, entra aí nesse link que eu te mandei e vamos assistir a cena que nós vamos assistir, analisar na próxima aula. Se liga só. Hi, this is Phoebe from Empire Office Supplies. Can I speak to your supply manager, please? Earl, thanks. Hi, Earl. This is Phoebe from Empire Office Supplies. I'd like to talk to you about your toner needs. I don't need any toner. I'm hearing what you're saying, but at our prices, everyone needs toner. Not me. May I ask why? You want to know why? You want to know why? I surely do. Okay. I don't need any toner because I'm going to kill myself. Is that because you're out of toner? Isso aí, gente. Essa vai ser a cena que nós vamos analisar na aula número 17. Clique aqui nesse link, teachermurilo.com/inglês da vida real e cai no meu grupo do WhatsApp se você quiser receber essas cenas aqui, ó, que nós estamos analisando. Eu vou compartilhar lá no grupo. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de se inscrever na jornada do zero à fluência. Você que quer vir oficialmente se tornar meu aluno, minha aluna,
aprender inglês, entrar em uma jornada gradativa, sair do modo aleatório da internet, do Instagram, do YouTube e seguir sim uma jornada gradativa passo a passo com meu acompanhamento, meu suporte para te ajudar a destravar o inglês e de fato alcançar a fluência, chegar nesse nível aqui, ó, para conseguir entender uma cena como essa de modo natural, espontâneo, aprender as pronúncias conectadas, dominar o inglês da vida real, não aquele negócio só regra, teoria, não. Algo prático para você desenvolver 4 habilidades, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar. Clique aí no link teachermurilo.com/do0afluência e cai para dentro da minha jornada de aprendizado. Muito obrigado pela sua atenção e tamo together. Você sente falta de alguém para te corrigir? Alguém para te dar feedback? De repente, alguém para praticar? Alguém para te ajudar a desenvolver as 4 habilidades, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? Alguém para tirar as suas dúvidas? Alguém para te ajudar no passo a passo a como aprender o inglês da vida real? Você sabia que cada aluno inscrito na jornada do Zero à Fluência tem acesso e suporte diretamente comigo? Fala aí, você sabia dessa? O objetivo é que você não se sinta perdido nessa jornada de aprender inglês, mas pelo contrário, que você saiba exatamente para onde você está indo. Quem não tem perspectiva de futuro, o presente acaba ficando vulnerável. E se você quer ir rápido, você pode ir sozinho. Mas se você quer ir mais longe, eu insisto, vá com alguém. E francamente, eu só cheguei hoje onde eu estou porque eu tive muitos mentores, muitos professores que me ajudaram individualmente nessa jornada de aprendizado. Não se engane, aprender sozinho realmente é muito mais difícil e sim, de fato leva muito mais tempo. Pensando nisso, em 2020 eu criei a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa para você de fato aprender o inglês da vida real, de modo gradativo e com meu acompanhamento. Nessa jornada você vai aprender a falar inglês, compreender nativos e a dominar a fluência plena no idioma. Uma jornada em que eu vou segurar na sua mão e te ajudar a dominar a comunicação dentro do inglês. Para realizar a sua inscrição, clique no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do0afluência e vem estudar comigo. E lembre-se, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. Então, vem comigo.